O feriado chegou e, com ele, a expectativa de uma visita que eu não sabia se queria. O enteado do meu marido estava a caminho de Lisboa, trazendo consigo a promessa de um reencontro que poderia ser apenas mais um capítulo na rotina enfadonha do nosso lar. A casa estava arrumada, mas eu sentia uma inquietação crescente em meu peito. A rotina havia se transformado em um peso, e a ideia de receber alguém que trazia novas energias me deixava nervosa. Quando ele finalmente entrou pela porta, a primeira coisa que notei foi como havia mudado. O garoto que eu conhecia agora era um homem jovem, cheio de vida e carisma. O sorriso dele iluminou o ambiente, e por um momento, esqueci as sombras do meu casamento. A conversa fluiu naturalmente entre nós enquanto preparávamos um lanche na cozinha. Ele falava sobre seus planos e sonhos, e eu ouvia com atenção redobrada. Era como se o tempo tivesse parado. Enquanto arrumava algumas coisas na sala, encontrei uma foto antiga em uma caixa esquecida. Era de um amor do passado, uma lembrança distante que eu havia guardado com carinho. O rosto dele sorriu para mim da imagem desbotada, despertando sentimentos adormecidos que eu acreditava ter enterrado junto com aquelas memórias. Um misto de nostalgia e saudade me invadiu, fazendo-me questionar as escolhas que fiz ao longo dos anos. A visita prosseguia e a energia entre nós se tornava palpável. Em cada olhar trocado, percebia uma conexão inexplicável crescendo. Eu tentava ignorar a culpa que começava a surgir dentro de mim, afinal, ele era o enteado do meu marido. Mas quanto mais tempo passávamos juntos, mais difícil se tornava conter os sentimentos emergentes. No entanto, à medida que o dia avançava, percebi o quanto minha vida estava estagnada. As conversas triviais sobre trabalho e obrigações familiares soavam vazias ao lado da vitalidade dele. Eu queria mais da vida do que as obrigações diárias me ofereciam, queria sentir novamente a adrenalina das emoções intensas. A noite caiu sobre Lisboa e decidimos sair para jantar no Bairro Alto. As ruas estavam cheias de vida, o cheiro de sardinhas grelhadas pairava no ar enquanto as vozes animadas dos jovens ecoavam pelas calçadas estreitas. A música vibrante parecia chamar por mim, mas eu ainda estava presa em meus próprios pensamentos. Ao chegarmos ao restaurante, algo mudou no ar entre nós. A proximidade física se intensificou quando ele se inclinou para me mostrar algo no seu celular, uma foto engraçada de suas aventuras recentes. Nossos olhares se encontraram por um instante prolongado, algo não dito pairava entre nós. As luzes da cidade refletiam em seus olhos e naquele momento percebi que estava prestes a cruzar uma linha invisível. Sentimentos reprimidos começaram a emergir com força total, tudo parecia tão confuso e excitante ao mesmo tempo. A noite prometia ser longa e cheia de possibilidades inesperadas enquanto os ecos das risadas ao nosso redor pareciam distantes demais para serem reais. E assim começou uma jornada repleta de promessas ocultas e dilemas morais, eu mal sabia o quanto essa visita mudaria tudo em minha vida. A noite avançava, e a luz suave da sala parecia criar um espaço à parte, onde o mundo exterior se tornava irrelevante. O enteado estava sentado no sofá, rindo de algo que eu havia dito. O som da sua risada ecoava em mim, despertando uma sensação de leveza que não sentia há anos. O peso do meu casamento e das obrigações diárias parecia se dissipar, mesmo que temporariamente. A culpa começou a me assolar quando nossos olhares se cruzaram mais uma vez. Ele era mais que um enteado, havia algo nele que me atraía de maneira inexplicável. Um impulso crescia dentro de mim, mas a voz da razão sussurrava em meu ouvido, lembrando-me das consequências desse caminho. Você sempre foi tão divertida, ele comentou, quebrando o silêncio. A forma como pronunciou aquelas palavras fez meu coração acelerar. Lembro das histórias que você contava quando eu era criança. Histórias antigas, respondi com um sorriso nervoso. As coisas mudam com o tempo. Ele inclinou-se ligeiramente para frente, como se quisesse ouvir mais. A proximidade fez meu estômago girar e a tensão entre nós se tornava palpável. Uma fração de segundo se transformou em uma eternidade quando nossas mãos quase se tocaram ao alcançar o mesmo copo na mesa.
Um momento de vulnerabilidade nos uniu de maneira inesperada. Eu nunca imaginei que poderia me sentir assim novamente, desejada e viva. A conversa fluiu naturalmente, e cada risada compartilhada parecia criar laços invisíveis entre nós. Naquela noite, descobri um segredo sobre seu passado que mudaria tudo. Ele havia passado por dificuldades emocionais após a separação dos pais. Suas palavras eram pesadas, carregadas de dor e solidão. Isso me fez ver o enteado sob uma nova luz. Ele não era apenas um jovem adulto despreocupado, mas alguém que buscava compreensão e apoio. Você pode contar comigo, disse-lhe sem pensar duas vezes. As palavras saíram com sinceridade, mas a consciência do que estava acontecendo me atingiu como um soco no estômago. Quando nossos olhares se encontraram novamente, algo mudou no ar. Um impulso incontrolável tomou conta de mim, e eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. E então aconteceu, nós nos beijamos. O beijo foi breve, mas intenso o suficiente para deixar marcas profundas em minha mente e coração. A realidade voltou com força total, tudo ao nosso redor parecia ter desaparecido, as paredes da sala já não existiam mais. Desculpe, murmurei imediatamente após nos afastarmos, sentindo a culpa inundar cada parte do meu ser. Isso não deveria ter acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos refletindo confusão e desejo ao mesmo tempo. O peso do ato pairava no ar como uma nuvem escura prestes a desabar. Eu não sei o que dizer, ele respondeu finalmente, sua voz trêmula revelando sua própria luta interna. A tensão entre nós aumentou enquanto tentávamos processar o que acabará de acontecer. As sombras da noite pareciam se aproximar ainda mais, cobrindo-nos com suas consequências incertas e assustadoras. O relógio na parede marcava as horas silenciosamente enquanto eu lutava contra as emoções conflitantes dentro de mim. Era evidente que nada seria como antes, estávamos agora entrelaçados em um dilema moral profundo e inescapável. As horas seguintes foram preenchidas por um silêncio carregado, enquanto tentávamos entender a nova realidade que se formava entre nós. O clima na casa estava diferente, mais pesado, como se cada canto estivesse testemunhando nosso segredo. Eu me sentia dividida entre a excitação do momento e o peso da culpa que começava a se instalar em meu coração. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, notei que meu marido me observava com uma expressão que não conseguia decifrar. Ele sempre foi atento, mas havia algo de diferente em seu olhar. A rotina parecia resistir à mudança que eu tentava ignorar. As conversas eram superficiais, como se um abismo tivesse se formado entre nós, mesmo quando estávamos lado a lado. O enteado apareceu na cozinha, seu sorriso iluminando o ambiente de uma maneira que eu não esperava. Havia uma energia renovada nele que me atraía, e ao mesmo tempo me fazia sentir culpada. Ele começou a falar sobre seus planos para o futuro, mas eu mal conseguia prestar atenção. A única coisa que ecoava em minha mente era o beijo que compartilhamos na noite anterior. Você está bem? Ele perguntou, notando o meu olhar distante. Sim, só pensando em algumas coisas. Tentei disfarçar minha confusão com um sorriso fraco. A verdade é que estava assustada com a intensidade dos meus sentimentos. O medo das consequências sociais pairava sobre mim como uma sombra implacável. O mundo ao nosso redor continuava girando, mas eu sentia como se estivesse presa em um turbilhão emocional. Naquela tarde, decidimos dar um passeio pelas ruas de Lisboa. As calçadas estavam cheias de vida, turistas tiravam fotos enquanto os locais seguiam suas rotinas diárias. Eu tentava me perder na paisagem urbana, mas ele estava sempre à minha frente, atraindo meu olhar e minha atenção. Enquanto caminhávamos pelo bairro alto, senti alguém nos observando. Um casal próximo parecia prestar atenção demais em nós, as risadas e os cochichos eram inconfundíveis. Meu coração acelerou e uma onda de vergonha tomou conta de mim. Precisamos ter cuidado, murmurei para ele. Ele assentiu com um olhar preocupado. Ninguém precisa saber. Mas naquele momento,
Percebi que estávamos jogando com fogo e as chamas poderiam consumir tudo ao nosso redor. Ao voltarmos para casa, encontrei meu marido esperando na sala de estar com uma expressão séria no rosto. Ele havia notado algo, não havia dúvida disso. O jeito como ele me olhou fez meu estômago revirar. Você parece diferente, ele comentou casualmente, mas havia uma ponta de acusação em suas palavras. A tensão aumentou e eu sabia que precisava agir rápido para desviar sua atenção do que realmente estava acontecendo entre mim e seu filho. Mas a verdade é que eu já não sabia mais quem eu era ou qual era meu lugar naquela casa. Naquele instante decisivo, nossos olhares se cruzaram novamente, os dele cheios de desconfiança e os meus repletos de medo do desconhecido. Nossos lábios se encontraram mais uma vez naquela tarde abafada de Lisboa, um gesto impulsivo que selou nosso destino incerto e perigoso. O sol se punha lentamente no horizonte enquanto a realidade começava a desmoronar ao nosso redor. A noite se arrastou em um silêncio pesado, enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. O calor do momento ainda pulsava em minhas veias, mas a realidade logo se impôs. O peso das obrigações familiares e as expectativas de todos pareciam me sufocar. As paredes do apartamento, antes acolhedoras, agora pareciam me vigiar. Na manhã seguinte, a luz filtrava-se pelas cortinas, revelando o caos que havia se instalado em minha mente. O enteado ainda dormia no sofá, uma visão que provocava um misto de ternura e pânico. Eu sabia que não poderia prolongar essa situação sem consequências. Mas a ideia de voltar à rotina monótona me deixava inquieta. Enquanto preparava o café da manhã, um amigo íntimo apareceu inesperadamente na porta. Ele sempre teve uma intuição aguçada para perceber quando algo estava errado. Você está diferente, ele disse, com um olhar penetrante. O que está acontecendo? A pergunta pairou no ar como uma nuvem ameaçadora. Eu hesitei, mas a sinceridade dele me fez querer abrir o coração. É complicado, respondi, tentando desviar o olhar. A vida tem sido monótona. Ele não se deixou enganar e insistiu, monótona ou insuportável? Você não parece feliz. Suas palavras ecoaram dentro de mim como um chamado à ação. O que eu estava fazendo? Estaria realmente disposta a arriscar tudo por uma fugaz sensação de liberdade? A discussão foi interrompida pelo toque do telefone, era meu marido perguntando sobre um evento familiar que ocorreria naquela noite. A pressão aumentou instantaneamente. Eu tinha que decidir, seguir em frente com essa nova dinâmica ou voltar ao meu papel habitual de esposa e mãe. O evento prometia ser uma celebração alegre, mas eu mal conseguia pensar em outra coisa além da noite anterior e do enteado adormecido no sofá. As obrigações familiares estavam me puxando de volta à realidade como correntes invisíveis. Você vai ao evento? Meu amigo perguntou, notando minha expressão distante. Você precisa enfrentar isso. As palavras dele ressoavam como uma verdade inegável, mas o medo das consequências era avassalador. No final da tarde, enquanto me preparava para sair, encontrei o enteado acordado na sala. Ele parecia mais maduro agora, os traços infantis dando lugar a um homem jovem e atraente. Nossos olhares se cruzaram novamente, e pude sentir a tensão no ar. Você vai ao evento? Ele perguntou casualmente, mas havia algo mais profundo em sua voz, um convite silencioso para escapar novamente da realidade. Sim, respondi vagamente, tentando esconder meu nervosismo. A festa foi repleta de risos e conversas animadas, mas minha mente vagava longe dali. O olhar do enteado buscava o meu entre os convidados, cada vez que nossos olhares se encontravam, uma onda de adrenalina percorria meu corpo. Finalmente, quando a noite chegou ao fim e os convidados começaram a ir embora, ele se aproximou de mim com um sorriso enigmático nos lábios. Podemos conversar em particular? Sugeriu ele suavemente. Eu sabia que aquela conversa poderia mudar tudo novamente, era uma decisão arriscada, mas havia algo irresistível na maneira como ele falava. Passamos a noite juntos,
sussurrou ele enquanto nos afastávamos dos olhares curiosos dos outros convidados. A adrenalina subiu novamente enquanto eu ponderava as implicações daquela escolha, e as consequências que poderiam surgir dela eram aterrorizantes e sedutoras ao mesmo tempo. A manhã seguinte trouxe uma luz crua, revelando as marcas da noite anterior. O peso das decisões pendia sobre mim como uma névoa densa. Enquanto o aroma do café invadia a casa, eu me sentia dividida entre dois mundos. O marido, sempre gentil, preparava-se para mais um dia de trabalho. Ele não suspeitava da tempestade que se formava em meu interior. Sentada à mesa, observava-o com um olhar distante. As conversas triviais sobre o dia a dia pareciam tão irreais, quase como se eu estivesse assistindo a um filme que não me incluía. Ele falava sobre um projeto no escritório, mas minha mente vagava para os momentos que compartilhei com o enteado. As risadas e os olhares cúmplices ecoavam em minha memória, desafiando a monotonia da vida que levávamos. "Você está bem?" ele perguntou repentinamente, quebrando o meu devaneio. A preocupação em seu olhar era palpável. Tentei sorrir, mas o gesto saiu forçado. "Sim, só cansada", respondi, desviando os olhos. A rotina continuou, mas a sensação de estar presa se intensificou. Mais tarde, enquanto lavava a louça, recebi uma mensagem inesperada do enteado: "Preciso falar com você." Meu coração disparou ao ler aquelas palavras simples. Quando finalmente nos encontramos no café perto de casa, o ambiente estava carregado de tensão. Ele parecia nervoso e inquieto. "Estou me mudando para outra cidade", revelou ele com um tom de tristeza na voz. A notícia caiu como um balde de água fria sobre mim. Cada palavra dele parecia ressoar em minha mente: mudança, distância, fim. "Por quê?", perguntei sem pensar. O que eu realmente queria saber era como isso afetaria tudo o que havia surgido entre nós. "A nova oportunidade é boa para mim", respondeu ele com sinceridade. Mas havia algo mais em seus olhos, uma despedida silenciosa que me deixou angustiada. Naquele momento, percebi que as consequências das minhas escolhas estavam se aproximando rapidamente. O marido estava alheio ao turbilhão emocional que me consumia e agora eu enfrentava a possibilidade de perder não apenas o enteado, mas também a chance de mudar minha vida. Lembrei-me da conversa que tive com uma amiga há alguns dias sobre buscar felicidade e autenticidade nas relações. A pressão das expectativas familiares pesava sobre meus ombros como uma âncora pesada. "Você vai sentir falta de tudo isso?", perguntei ao enteado enquanto tentava esconder meu desespero sob uma fachada tranquila. "Sim", ele respondeu simplesmente, e naquele instante percebi que estávamos ambos emaranhados em um jogo perigoso onde os sentimentos eram intensos e confusos. O olhar dele era intenso, havia uma mistura de dor e compreensão ali que me fez questionar tudo o que sabia sobre amor e lealdade. A conversa se arrastou por mais alguns minutos até que decidimos nos despedir sem promessas ou esperanças, apenas um reconhecimento silencioso do que poderia ter sido. Ao voltar para casa, senti-me mais perdida do que nunca. A vida cotidiana parecia ainda mais opressiva e insuportável agora que eu sabia da iminente partida dele. Uma encruzilhada emocional se formou diante de mim: continuar nesse casamento morno ou arriscar tudo por algo incerto e novo. A dúvida crescia dentro de mim como uma sombra incessante enquanto as horas passavam lentamente na rotina familiar habitual. A pressão das expectativas familiares me oprimia, como um manto pesado que não conseguia retirar. No dia seguinte, a manhã começou com um café amargo e um silêncio ensurdecedor. O marido, distraído com suas obrigações, não notou a tempestade interna que se formava dentro de mim. A rotina continuava, mas eu sentia como se estivesse em uma prisão invisível. Ao encontrar uma amiga para almoçar, o peso da conversa se tornou um alívio temporário. Ela falava sobre suas próprias frustrações, mas a cada palavra dela, eu me via refletindo sobre minha própria vida. "Você precisa ser honesta consigo mesma", disse ela, enquanto cortava a salada com precisão. "Não adianta viver em função dos outros.
Suas palavras ressoaram na minha mente como um eco distante, chamando-me para uma realidade que eu evitava. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei o marido à espera de mim com um sorriso. Ele tinha preparado um jantar especial para nós dois. A mesa estava elegantemente posta, as velas tremulavam suavemente à luz do ambiente. Mas o calor da comida não aquecia meu coração, ao contrário, aumentava meu desconforto. Enquanto ele falava sobre seu dia e seus planos futuros, eu lutava contra a vontade de desabar em lágrimas. A surpresa veio quando ele mencionou uma viagem que havia planejado para nós dois no próximo mês. Precisamos de um tempo só para nós, afirmou ele com sinceridade nos olhos. A proposta era tentadora e ao mesmo tempo aterrorizante. Como poderia aceitar isso quando meu coração estava dividido? A ideia de viajar juntos parecia uma tentativa desesperada de salvar algo que já estava perdido. Naquela noite, após o jantar, não consegui dormir. As sombras dançavam nas paredes enquanto meus pensamentos giravam em torno da decisão que precisava tomar. O enteado estava prestes a partir e eu sabia que essa poderia ser minha última chance de viver algo fora do comum. O dilema entre permanecer na segurança do conhecido ou arriscar-me no desconhecido me consumia. Enquanto isso, as memórias das tardes passadas juntos vinham à tona, risadas compartilhadas e momentos furtivos que agora pareciam tão distantes e inatingíveis. Um impulso me levou a pegar o telefone e olhar as mensagens antigas entre nós dois. Cada palavra parecia carregada de significados ocultos, cada emoji era uma lembrança do que poderia ter sido. Quando o sol começou a nascer, iluminando meu quarto com uma luz suave e dourada, percebi que a escolha se tornará inevitável. O peso da decisão pairava no ar como uma nuvem pesada prestes a se romper em chuva torrencial. Você precisa decidir, sussurrei para mim mesma enquanto olhava pela janela aberta para a cidade despertando lentamente a luz do dia. As vozes da rua começavam a ecoar na minha mente, risos infantis, conversas animadas e o fado triste que sempre ressoava nas vielas de Lisboa. Eu precisava romper o silêncio e finalmente encarar meus sentimentos com clareza, seja qual fosse o custo dessa verdade revelada. O dia seguinte chegou como uma sombra, carregando consigo o peso das escolhas que ainda não havia feito. O café da manhã estava em silêncio, a rotina se arrastando como um fardo. O marido lia o jornal, alheio ao turbilhão que se formava dentro de mim. A mesa estava posta, mas a comida parecia sem gosto, uma mera obrigação. Enquanto ele falava sobre um projeto no trabalho, minha mente vagava para os momentos que compartilhara com o enteado. A lembrança do nosso beijo ainda pulsava em minha memória. Um impulso incontrolável me levará a ele, e agora eu me via presa em um labirinto de emoções conflitantes. A tarde trouxe uma nova visita ao bairro alto. As ruas estavam cheias de vida, mas eu me sentia invisível. As risadas e conversas das pessoas à minha volta pareciam ecoar de uma realidade que não era mais a minha. O que eu buscava? Uma resposta clara ou apenas um momento de fuga? Em meio ao caos urbano, encontrei um café pequeno e acolhedor. Pedi um pastel de nata e deixei os pensamentos fluírem. O aroma doce e a textura cremosa eram um consolo temporário, mas não podiam apagar o vazio crescente dentro de mim. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem inesperada do enteado. Ele queria me ver novamente. O coração disparou com a perspectiva de revê-lo. A ansiedade misturava-se à excitação, era como se cada encontro fosse uma nova possibilidade. Podemos nos encontrar na Alfama? Às 5? A mensagem era simples, mas carregada de significado. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas da Alfama, as vozes do fado ecoavam nas paredes antigas. Cada nota parecia refletir meu estado emocional, tristeza misturada à esperança. Ao chegar ao local combinado, vi-o esperando em uma esquina. Seu sorriso iluminou o ambiente ao meu redor. Você veio, ele disse com um brilho nos olhos. Claro, respondi, tentando esconder a vulnerabilidade que me consumia por dentro.
A conversa fluiu naturalmente entre nós, mas havia uma tensão palpável no ar. Cada palavra parecia carregar um peso maior do que o habitual. Ele se aproximou mais enquanto falávamos sobre trivialidades, nossos olhares se encontraram e tudo ao nosso redor desapareceu. Foi nesse momento que percebi, estávamos prestes a ultrapassar mais uma barreira invisível entre nós. E então, sem pensar nas consequências, nossos lábios se encontraram. O beijo foi breve mas intenso, como se o mundo tivesse parado por um instante para nos permitir sentir aquilo sem interrupções. Mas logo voltei à realidade, não podia ignorar as implicações daquilo tudo. Precisamos parar, murmurei com dificuldade. Ele assentiu, mas havia uma determinação em seu olhar que me deixou inquieta. Não posso simplesmente esquecer isso. A pressão da realidade começou a pesar sobre mim novamente. Eu tinha um marido em casa e responsabilidades que não podia ignorar. Quando cheguei em casa naquela noite, tudo parecia diferente, os objetos familiares pareciam estranhos sob a luz fraca da sala de estar. A rotina estava ali, intacta e opressora, enquanto meu coração ainda pulsava pela adrenalina daquela tarde. O silêncio do lar era ensurdecedor e eu sabia que precisava decidir rapidamente como seguir adiante nessa teia complexa de sentimentos e obrigações familiares que agora me prendiam ainda mais fortemente do que antes. Quando o sol nasceu, a luz filtrou-se através das cortinas, trazendo à tona a realidade que eu tentava ignorar. A casa estava quieta, mas o peso das escolhas que fiz na noite anterior pairava no ar. O enteado tinha partido, e com ele, uma parte de mim parecia ter ido também. A rotina se apresentava como um manto pesado, sufocante. Enquanto preparava o café da manhã, o aroma do pão fresco não trouxe conforto. O marido entrou na cozinha, seus olhos buscando algo que não estava ali. Conversas triviais preencheram o espaço entre nós, mas a intimidade havia se esvaído. Ele falava sobre o trabalho, mas minha mente vagava para momentos que agora pareciam distantes. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era uma amiga antiga. "Como você está?", perguntou ela. As palavras saíram como um eco distante. "Tudo bem", respondi, mas a verdade era outra. A conversa fluiu sem profundidade, e quando desliguei, percebi que ninguém realmente sabia o que se passava dentro de mim. O dia seguiu seu curso monótono. Caminhei pelas ruas de Lisboa, as vozes ao meu redor soando como um fado triste e melancólico. Em cada esquina, lembranças surgiam, risos compartilhados com o enteado e momentos furtivos que agora pareciam impossíveis de recuperar. O bairro alto pulsava com vida ao meu redor, mas eu me sentia invisível. Naquela noite, enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade, uma mensagem chegou ao meu celular. Era dele. Uma simples frase: "Sinto sua falta". Meu coração disparou e a confusão tomou conta de mim novamente. O desejo de resposta era forte, no entanto, a realidade me puxava para baixo. Decidi não responder imediatamente. No entanto, ao longo da semana seguinte, os encontros familiares tornaram-se mais frequentes e insuportáveis. O marido parecia alheio à tempestade interna que eu enfrentava, conversas sobre planos futuros apenas intensificavam meu desconforto. Uma tarde ensolarada em Belém trouxe uma nova oportunidade de fuga. Caminhei até a beira do Tejo e sentei-me em um banco à sombra de uma árvore frondosa. A brisa suave parecia sussurrar promessas de liberdade e mudança. Foi nesse momento que decidi enviar uma mensagem: "Podemos nos encontrar?" A resposta veio rapidamente: "Sim". O encontro foi marcado para aquela noite em um café discreto no centro da cidade. Enquanto me arrumava para sair, uma onda de nervosismo tomou conta de mim. O reflexo no espelho mostrava uma mulher dividida entre dois mundos, um onde a segurança estava presente e outro onde os sentimentos eram intensos e inexplorados. Cheguei ao café antes dele e pedi um pastel de nata para acalmar os nervos. Quando ele apareceu, nossos olhares se cruzaram com um entendimento silencioso do que estava em jogo.
Nossos lábios se encontraram naquela noite mágica em meio à confusão emocional, cada toque era carregado de significado e consequências incertas. Mas quando voltei para casa mais tarde, a realidade bateu forte novamente. O marido esperava por mim na sala escura como se soubesse que algo havia mudado irreversivelmente entre nós. A tensão era palpável, eu não sabia como explicar ou justificar minhas ações sem quebrar tudo ao meu redor. Olhei nos olhos dele e percebi que a vida nunca mais seria a mesma após aquela noite clandestina. O futuro parecia nebuloso enquanto eu enfrentava as sombras do meu próprio coração, um dilema entre o amor proibido e as obrigações familiares que me prendiam em sua teia invisível.